filme A Órfã, estreado no dia 22 de julho de 2009, relata de uma adulta que se passa por uma criança de 9 anos, para ser adotada pelas famílias que não podem ter filhos. E depois, com o tempo, essa criança disfarçada é nada mais e nada menos do que um serial killer. Mas você hoje já conhecia a história desse filme? Não? Então hoje estou aqui para te contar a terrível história real que inspirou o filme A Órfã, aqui no Cine Lendas Especial. Em 1975, Kurin, na Checoslováquia, nasce Klara Mauerova, uma criança desajustada com uma obsessão pelo universo místico, que sempre afirmava estar destinada a cumprir uma missão designada por Deus. Sua irmã mais nova, Katerina, apresentava uma personalidade semelhante. Anos se passaram e Klara estudou em uma universidade, mas nunca conseguiu se desapegar das suas fixações pseudo-religiosas. Depois de um tempo, Klara se desprendeu da sua família e foi morar com um homem, no qual ela viveu e teve 2 filhos, Anders e Jacob. Mas não para por aí. Klara, com seu caráter violento e doentio, teve seu casamento acabado. Depois da separação, ela ficou sozinha com os filhos. Apesar de seus pitis, ela era uma boa mãe. Amava seus filhos, mas a solidão estava tomando conta de Klara. Então Klara foi procurar sua irmã Katerine e foram morar juntas. Depois, na mesma universidade que Katerine estudava, ela conheceu Barbora Sklova, de 33 anos. Ela tinha uma doença rara glandular, que fazia com que a sua aparência de 33 anos parecesse com uma menina de 12 anos. Sendo assim, ela usava uma doença como arma e se aproveitava para se passar por menor de idade. Bárbara foi adotada por um casal, que, como dito antes, se confundiu ela com uma menina. Com seu caráter violento e personalidade duvidosa, ela passou muito tempo no hospital psiquiátrico internada e fazendo tratamento. Mas depois conseguiu fugir com muita facilidade. Bárbara mudou muitas coisas na vida de Klara e Katerine. Suas personalidades foram upadas graças a Bárbara. Segundo o psiquiatra Zdeněk Brasny, que viu as mudanças de Bárbara, disse, abre aspas, a história de Bárbara Skravovka está rodeada por um enigma em que ela participa de maneira estranha. Não existe uma explicação clara, mas minha hipótese é que se trata de uma distorção psíquica grave, com perturbação de identidade. Bárbara influenciou as armas Klara e Katerine se entregarem a um culto chamado Movimento Graal, que tinha bastantes seguidores na Inglaterra, que se baseia em escrituras criadas entre 1923 e 1938, pelo alemão Oskar Ernst Bernhard. Recolhidos na mensagem do Santo Graal, nos quais eram afirmado que o homem pode chegar ao paraíso fazendo coisas boas na terra, mas que na verdade eram que os integrantes desse grupo estavam livres para de tabus sociais como incesto de antropofagia e homicídio, que recebiam mensagens de textos em seus celulares de um desconhecido chamado O Doutor, que apoiava a escravidão, o maltrato infantil e a promiscuidade sexual. Bárbara foi a influência de Klara raspar a cabeça, a sobrancelha e parar de tomar banho. Já sua irmã Katerina
apoiava todas as atitudes de Bárbara. Bárbara tinha dupla personalidade. Uma parte era mulher e a outra parte era uma menina. Bárbara tinha ciúme de Clara com seus filhos. Daí ela começou a jogar os filhos de Clara contra ela, dizendo que ele se comportava mal e quebrava objetos. Clara, dando ouvidos a Bárbara, começou a castigar seus filhos, e isso só deixava cada vez mais Bárbara feliz. Até que um dia ela sugeriu que Clara fizesse uma jaula de ferro para prender as crianças. Clara fez a jaula e colocou as crianças dentro da jaula no sótão da casa. Depois disso, Bárbara deu novas instruções de torturar as crianças com cigarros, choques elétricos, batia com chicotes e uma vez por semana jogava água fria nas crianças. Bárbara teve uma outra ideia, de alimentar bem as crianças. E alimentou, até que as crianças começaram a engordar. Então, um dia desses, Clara pegou a faca, foi até a jaula e pediu para Audrey estender a perna. Depois disso, Catherine e Bárbara seguraram a perna do menino, enquanto Clara cortava a perna do menino arrancando os pedaços de seu próprio filho. E seu irmão fazia o mesmo. Após cortar, as três comeram um pedaço do filho na frente deles. Já Jacob ficou com medo por um mês. Ele sabia que depois seria ele. E assim foi. Clara cortou pedaços de seu braço. A partir desse momento começou o canibalismo de verdade. Bárbara teve outra ideia, de vigiar as crianças. E deu certo. Catherine foi a uma loja de eletrônicos e colocou câmeras no sótão, onde eles estavam na jaula para observá-los. Até que um dia a casa caiu. Um homem se mudou com sua esposa para a casa ao lado e também instalou câmeras de segurança para monitorar seu filho. Mas em vez de ele ver seu filho, ele viu um ritual das três mulheres torturando as crianças. Passaram dias até que se deu conta de que o sinal que estava interceptando vinha da casa de suas vizinhas. Parada em frente à jaula, estava uma menina segurando um ursinho de pelúcia. Ao ver, os agentes correu para seus braços. Disse-lhes que se chamavam Anika, tinha 12 anos e que era filha adotiva de Clara. Os agentes a levaram dali rapidamente. Uma vez na rua, a suposta menina aproveitou que os policiais tratavam-se desesperadamente de abrir a jaula de ferro para fugir. Se tratava de Bárbara. O caso foi um escândalo. As crianças foram hospitalizadas e um deles não resistiu. O outro pode declarar em juízo contra a mãe e sua tia, narrando os horrores vividos naquele sótão durante um ano. As duas mulheres responsabilizaram Bárbara, mas quando a polícia emitiu ordem de prisão, a mulher não a localizaram. Bárbara havia fugido para a Noruega, onde assumiu outra identidade falsa. Dizia ser um menino, chamava-se Adam e ter 13 anos. Um casal norueguês a adotou. Ela passou a frequentar a escola primária. Passou-se quase um ano que a polícia conseguisse encontrá-la. Foi presa na Noruega. Antes, o olhar surpreso de seus pais adotivos, que não podia compreender por que uma menina era capturada como uma criminosa, quando eles contaram que não era uma menina de 13 anos, mas assim uma mulher de 36 anos, entraram em choque. Bárbara foi extraditada para a República Tcheca, onde foi julgada junto com Clara e Catherine. Clara declarou em juízo, abre aspas, ocorrem coisas terríveis e só agora me dou conta disso? Não consigo entender como deixei que acontecessem. Fecha aspas. As irmãs alegaram que Bárbara havia feito uma lavagem cerebral nelas e que não tinha noção do que estavam fazendo quando torturava os meninos. Em março de 2009, o Tribunal Superior de Olomouc condenou Clara Marueva a 9 anos de cárcere e 10 anos para sua irmã Catherine Marueva. Não conseguimos informações exatas sobre a condenação de Bárbara, mas há fontes inseguras que alegam apenas 5 anos de prisão.
O caso ficou conhecido como o pior caso de maltrato infantil da história do país.